Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre os diferentes papéis de aquarela, suas características, e qualidades de cada um dos papéis mais comuns que a gente pode encontrar hoje no mercado para comprar. Mas antes de falar especificamente sobre o papel de aquarela, deixa eu falar só um pouquinho sobre a história desse que é uma das maiores invenções da humanidade, que é o papel, por volta já de 3100 a.C., já são praticamente os documentos mais antigos encontrados, são feitos em papiro, que é um material feito de planta, encontrado nas margens do Nilo. Papel, como a gente conhece hoje, os primeiros registros são por volta de 2000 anos atrás, na China. Então, os chineses foram os inventores do papel e detiveram esse conhecimento durante muito tempo. Eles produziam papel a partir da casca de amoreira, e pedaços de algodão e coisas assim. Por volta do ano 715, os muçulmanos capturaram alguns chineses que tinham o conhecimento de como fazer o papel e levaram esse conhecimento então para o mundo árabe, para o mundo muçulmano, para a região que hoje é a Arábia Saudita, a Síria, o Iraque, ali para aquela região. Quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica, eles levaram consigo esse conhecimento. Então o papel entra na Europa pela Espanha, por volta do ano 1085, por aí, na região de Toledo. E daí esse conhecimento começa a se espalhar por toda a Europa. Da Espanha foi para a Itália, em Fabriano, na cidade de Fabriano, na Itália, é fundada uma fábrica de papel por volta de 1200 e alguma coisa. Depois, na França, a Arches já começa a fazer o papel e é a produtora de papel quase que exclusiva na França até o ano 1700, vocês veem, muito tempo mesmo. Depois, na Inglaterra e outros países começam a produzir o papel. E aí o papel deixa de ser um produto de luxo e passa a ser utilizado pela população de uma forma geral e para a produção de livros. Mas afinal, o que é o papel? O papel é feito basicamente de uma substância, madeira, se é o papel de celulose, ou algodão, pode ser feito também de bambu. Cuidado com o nome papel de arroz, que a gente chama papel de arroz, mas ele não é feito de arroz. Esse papel de arroz, ele é feito sim com a casca da amoreira ou algumas outras plantas, mas não tem arroz na sua composição. As folhas de papel, quando são produzidas, elas podem ser produzidas com diferentes gramaturas. Então, o papel que a gente chama de papel de arroz é um papel bem fino, 20, 30 gramas, por aí. O papel comum de impressora é um papel de 75 gramas, pode ser de 90, pode ser de 120 gramas, e papéis de uso artístico começam por volta de 200, 220, 300 gramas por aí. Inclusive 300 gramas é o papel mais comum que a gente usa para aquarela. Existem papéis também de 600, 640 gramas, que já são praticamente um cartão bastante grosso. Dependendo da técnica, até que é interessante a gente utilizar um papel desses assim mais grosso. Essa nomenclatura 300 gramas significa 300 gramas por metro quadrado, porque a indústria calcula a quantidade de polpa de papel que vai no metro quadrado ali da forma para fazer o papel. Além disso, na composição do papel também pode entrar agentes tamponantes, se for um papel de celulose, porque a celulose tem lignina que é muito ácida e isso causaria um papel ácido demais, então eles colocam esses agentes tamponantes. Podem colocar também agentes branqueadores para tornar o papel mais branco, obviamente, porque a lignina, de novo, dá uma cor amarelada, amarronzada assim para o papel. Então pode usar vários pigmentos na composição do papel, sem exagerar, porque senão isso enfraquece a fibra do papel. Algumas indústrias acrescentam branqueadores ópticos, são determinados pigmentos que refletem a luz ultravioleta e um pouquinho do azul, então você tem a impressão que o papel é mais branco do que na verdade é. E na composição do papel também vai cola. Então, se o papel não tivesse cola, ele seria tão absorvente que praticamente seria o mata-borrão. O mata-borrão é um papel sem cola nenhuma que absorveria tudo e não deixaria você trabalhar com nada. E os papéis artísticos, papéis de aquarela, obviamente você precisa poder trabalhar até a guarda antes da tinta penetrar ali no papel ou ficar presa na superfície do papel. Então esse encolamento do papel pode ser feito na massa ou depois da folha pronta, essa folha mergulhada numa bacia de cola
né, obviamente na indústria, para ter essa colagem na superfície. São os dois tipos de colagem. Além da composição do papel, então, é interessante a gente conhecer o acabamento do papel. Existem 3 acabamentos básicos do papel. Esse papel, quando ele sai da forma na indústria, ele pode ser colocado direto para secar, sem nenhum tipo de prensagem. E esse papel fica com uma textura bastante grossa na sua superfície, que é chamado então de papel torchon. Ou então essas folhas, depois que saem da forma, elas são colocadas entre panos tipo um feltro, uma coisa assim, e são prensadas para tirar a água, né, antes de colocar para secar definitivamente. Então elas sofrem uma prensagem a frio. Essa prensagem faz com que a folha do papel adquira um pouco da textura ali do feltro. Então fica um papel que é um pouco rugoso, mas não tão rugoso quanto o papel que não é prensado. Ou então esse papel ainda pode sofrer um outro tratamento, depois da prensagem a frio, ele vai para uma prensagem a quente, onde ele passa entre 2 cilindros aquecidos e isso dá uma superfície bastante lisa para o papel. A gente vai ver as características de cada uma dessas superfícies, né, na parte prática agora em seguida do nosso vídeo. Então aqui eu estou com um pedaço do papel prensado a quente e vamos ver então como que a aquarela reage nesse papel. Eu vou escolher primeiro uma cor bastante granulante, né, que isso é característica da cor, algumas cores granulam mais do que outras. E vamos ver, né, como é que ela reage aqui no papel. Então, aplicando aqui no papel prensado a quente, no papel prensado a frio, essa cor aqui é o azul de manganês. Tá? É uma cor bastante bonita da Winsor Newton. No papel prensado a frio. E vamos ver como ela fica no torchon. Então aqui. Ela aqui no torchon. Então vocês veem que é uma cor que já é por característica granulante, como que ela reage aqui nesses três papéis, né? Mesmo no papel liso, ela dá essa aparência por causa dessa característica dela ser granulante. E quando o papel apresenta muitos vales, como no caso do papel prensado a frio, quanto no caso do papel torchon, essa característica ela é, então, realçada. Vamos experimentar agora com uma outra cor, que não é granulante, e ver como que ela reage nesses papéis. Então agora estou usando o Permanent Rose, estou pegando a cor bastante concentrada e vamos ver agora como a aquarela reage no papel prensado a frio. Então, usando a mesma cor, Permanent Rose, no papel prensado a frio e no papel torchon. Aqui até mesmo, antes da tinta secar, a gente já percebe como que ela vai se depositando nos vales. Então aqui a gente tem no prensado a frio, no prensado a quente e no torchon, né? Vocês conseguem, vamos tentar aproximar mais, dá para ver a diferença como no papel prensado a frio, prensado a quente, desculpa, ela fica bem mais lisa do que nos outros dois papéis. Então, se a gente quer um acabamento mais fino, sem que a textura do papel incomode na hora que a tinta seca, a gente deve escolher um papel prensado a quente, que é o que vai ter menos, que é o que vai apresentar menos influência da textura do papel no modelo que a gente está pintando. Por outro lado, o papel prensado a quente,
é esse daqui, o papel prensado a quente. É também o mais complicado da gente conseguir uma aguada homogênea. Então a gente precisa de muito mais treino, justamente por ele ser bastante liso. É mais difícil conseguir uma aguada homogênea do que nos outros dois, né? E só para terminar, então, usando aqui uma cor verde, que na ilustração botânica vai ser uma das cores que a gente mais vai usar. Também no papel prensado a quente, no papel prensado a frio. E aqui. E vamos ver como que a gente tem então no papel prensado a frio e no papel torchon, como essas cores reagem. Ok? A gente já percebe que no papel torchon a gente fica com bastante mais textura, comparando aqui os dois extremos, o papel torchon com o papel prensado a quente, como aqui ele fica realmente bem mais liso do que aqui no papel, que é bastante mais rugoso, certo? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, uma coisa que eu falei no começo, quando eu mencionei a composição dos papéis, né? Vamos ver a facilidade da gente remover a tinta nos diferentes papéis. Então aqui eu tenho um papel de celulose, né, que eu já tinha pré-aplicado essas duas cores aqui, né, no papel prensado a frio e no papel torchon. E agora, com um pincel de nylon, por acaso vou usar esse daqui de ponta inclinada, vamos ver qual a reação, né, como eu consigo retirar a tinta aqui. Eu usei um azul que normalmente é uma cor que não é corante, é uma cor que não cora a pasta do papel, e o Alizarin Crimson, que é uma cor normalmente bastante corante. Então, passando aqui, olha só como é bastante fácil eu tirar essa cor, né? Tanto no papel prensado a frio, quanto no papel prensado a quente. Então esse é o problema. Se esse é um tipo de papel que eu vou trabalhar com muitas aguadas, uma segunda aguada aqui já me atrapalha a camada de baixo. Mesmo que eu deixe secar bastante, aqui está bastante seco, olha, não tem, né, não está nada úmido aqui. Mesmo que eu deixe secar bastante, o papel de celulose não absorve tanta tinta quanto o papel de algodão. Então, para eu remover aqui do papel de celulose, mesmo uma cor corante como o Alizarin Crimson, né, vocês veem que é relativamente fácil, eu quase que recupero o branco do papel, né, no papel prensado a frio e no papel torchon, os dois à base de celulose, né? Então é muito fácil remover a tinta no papel de celulose, não é um papel indicado para a gente trabalhar com muitas aguadas. Se você vai trabalhar com poucas aguadas, ou com a tinta muito concentrada, ou com guache, ou até mesmo com acrílico, é um papel ótimo de ser usado. Mas para essa nossa técnica tradicional inglesa de camadas, de construção das cores em camadas, né, por veladuras, não é um papel muito adequado. Vamos ver o que acontece. Aqui já secou, né, as minhas cores já secaram aqui. Como que é a remoção agora no papel de 100% algodão, né? O azul costuma ser uma cor mais fácil de ser removida. Então, vocês veem como eu consigo tirar relativamente bem. Vamos ver aqui no rosa. Olha como já é mais difícil de eu tirar essa tinta aqui, né? Então, percebam, eu preciso de muito mais esforço do que eu fazia. Borrei aqui o verde que ainda está molhado. Muito mais esforço do que a gente fazia ali no papel de celulose. Esse papel 100% algodão, né, algumas cores praticamente não saem, né? A mesma coisa no papel prensado a frio. O azul
sai relativamente bem, mas vocês veem que ainda continua um pouco corado, né? O rosa também é bem mais difícil de ser removido, né? O verde ainda está um pouco molhado, mas dá para a gente tentar, né? Então, ele sai, mas vocês veem que eu não tenho a mesma capacidade de limpeza que tem no papel de celulose, né? Aqui precisa de muito mais esforço para eu remover as cores do papel. E aqui vocês já percebem que tem cores que vão ser mais fáceis de serem removidas e tem cores que vão ser mais difíceis de serem removidas. Aqui está um pouco úmido, mas já dá para a gente experimentar. Claro que com a tinta mais úmida é mais fácil de ser removido, né? Vê o que eu estou fazendo, também eu passo água, depois eu venho com o pano para secar. Então, olha só, comparando o papel prensado a frio, né, de algodão e de celulose, de algodão em cima, de celulose embaixo, como eu recupero um branco muito melhor no papel de celulose e não no papel de algodão. Então esse papel de algodão, que retém mais as tintas, é um papel melhor para a gente usar para a ilustração botânica, que é uma técnica que usa muitas aguadas. A construção das cores é com bastante aguada, né? Camadas e mais camadas sobrepostas. Então um papel que retém melhor a tinta é mais adequado para essa nossa técnica. E o papel prensado a quente, que é o papel que não vai ter textura, né, que praticamente não vai ter textura, é um papel também melhor de ser usado, porque eu não quero que a textura do papel influencie no resultado final. Eu quero olhar para o desenho pronto, para a pintura pronta, para a ilustração pronta e dizer, não, essa textura eu que dei porque o modelo é assim. Então, e não que essa textura aconteceu porque o meu papel é muito rugoso e acabou dando essa textura, ok? Então essa é a diferença dos 3 tipos de papel que eu queria mostrar para vocês: o prensado a quente, o prensado a frio e o torchon. Então era isso que eu queria falar com vocês, mostrar os 3 tipos de papel de aquarela: o prensado a quente, o prensado a frio e o torchon. Todos eles são ótimos papéis, cada um tem a sua aplicação, mas para a gente, na ilustração botânica, a gente vai usar mais o papel prensado a quente, 100% algodão ou 50% algodão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!